Bom, meu nome é Renata, eu sou psicanalista e esse é o meu negócio. Não sei nem se posso chamar de negócio, mas é a minha profissão, é o meu fazer, é a minha carreira, e é uma carreira que se faz por conta própria. Eu escolhi a clínica e não o trabalho institucional, né, por conta de outrem. E a clínica é um trabalho muito solitário, é um trabalho que depende muito de um investimento pessoal alto para ter pacientes, ter analisantes e ter retorno financeiro disso, ter sustentabilidade financeira. E esse é o meu negócio. A escolha pela clínica foi uma escolha que está alinhada com quem eu realmente sou, com os meus objetivos de vida, com o meu estilo de vida, com a minha visão de mundo, com aquilo que eu acredito sobre o ser humano e o que eu quero promover através do meu trabalho para a sociedade, para as outras pessoas, e foi isso que me inspirou a escolher o trabalho por conta própria, né, a escolher essa veia empreendedora e também uma certa dificuldade, talvez, de trabalhar por conta de outrem e ter ali a minha ação, meu tempo condicionado às regras de funcionamento de uma outra instituição. Então, são esses dois pilares, né? Primeiro, acho que uma questão de perfil mesmo e dos meus objetivos e de como eu vejo a minha prática como algo que acrescenta valor e que movimenta a vida das pessoas a quem eu atendo, né, e que recorrem ao meu trabalho, e um perfil mesmo laboral, né, uma questão de estilo de trabalho. Eu conto com apoio, sempre contei com apoio da minha família, né, tanto a minha família de origem como o meu marido, ele está comigo nessa, e graças a esses apoios eu consigo hoje me estruturar e desempenhar o meu trabalho de modo a fazer aquilo que eu realmente gosto e ter sustentabilidade através disso. Eu acredito que o impacto da psicanálise na comunidade é que as pessoas possam viver, primeiro de tudo, com menos sofrimento, né, a redução do sofrimento psíquico, e, em segundo, porém não menos importante, que elas possam viver com mais desejo, que elas possam viver mais de acordo com aquilo que elas realmente querem para a vida delas, o que elas sonham, o que elas planejaram, projetaram, e sem estar tão condicionadas às expectativas das outras pessoas, aos interesses das outras pessoas, mas sim viver conforme uma agenda própria, né, com uma larga capacidade de lidar com frustrações, de contornar os obstáculos e ainda assim honrar o seu próprio desejo. No meu caso específico, uma grande barreira foi interna mesmo. A minha noção de me sentir capaz, de sentir que eu conseguia fazer esse trabalho por conta própria, não é? Uma força interior mesmo para sustentar essa prática clínica. Esse foi, sem dúvida, o meu maior obstáculo. Como eu disse na pergunta anterior, eu conto e sempre contei, sou grata por isso, com apoio familiar, apoio do meu marido, e eu não tenho filhos, então, digamos assim, os desafios externos para mim, nessa fase, pelo menos, eles não são tão grandes assim. Então, o grande desafio que precisei vencer mesmo foi interno, essa sensação de que eu não seria capaz. E aí, quanto mais eu fui fazendo, mais eu fui vendo que sim, eu era capaz, que era possível trabalhar dessa forma. O que eu digo para qualquer mulher migrante, né? Para qualquer pessoa migrante, mas aqui falando especificamente para as mulheres, quando nós vamos viver em outro país, é como se nós estivéssemos entrando numa casa de uma outra pessoa. Por mais que os países tenham, digamos assim, um dever diplomático e cívico de acolhimento de estrangeiros, ao fim e ao cabo somos todos seres humanos e todos tendemos a tratar o lugar onde a gente sempre viveu como nosso,
como nosso espaço e temos ali qualquer coisa de territorialista. Isso tem a ver com o ser humano. Então, uma coisa que eu tinha muito certa na minha cabeça quando eu vim aqui para Portugal é que eu estou indo entrar na casa de uma pessoa que não me conhece de lado nenhum, que não fala a mesma língua que eu, né? Por mais que o idioma oficial seja o português, nós não falamos a mesma língua, como se eu fosse para qualquer outro país de língua portuguesa, não seria a mesma língua. A língua é viva e ela expressa e manifesta o que um determinado povo deseja comunicar, sua forma de estar. Então, eu acho que o grande conselho, né, se é que eu estou numa posição de dar conselho para alguém, é que quando a gente vai para um outro país, que a gente vá com essa noção de que a gente está entrando na casa de alguém. E a casa é como se fosse um lugar sagrado, é como se fosse um lugar privado, por mais que seja um espaço público, e que como cidadãos e cidadãs temos o direito de estar nos lugares, simbolicamente, emocionalmente, digamos assim, é como se a gente fosse entrar na casa de alguém. E quando a gente vai na casa de alguém, primeiro que a gente tem que conhecer as regras dali, a gente tem que conhecer os comportamentos dessa pessoa e a gente tem que respeitar aquele espaço. Se a gente quer ser respeitada, a gente também precisa respeitar e ter essa abertura, um olhar de abertura, no seguinte sentido: o mundo não nos deve nada, assim como os países onde nós vamos viver não nos devem nada. Então, quanto mais abertura a gente tiver no olhar, quanto mais acolhimento a gente tiver para a forma do nosso país hóspede, digamos assim, existir, funcionar, se relacionar, mais acolhidas nós seremos. E eu falo isso com muita tranquilidade, por experiência própria. Eu sempre procurei cultivar um olhar de abertura diante da vida, e quando eu me dei conta que eu seria migrante, esse era o pensamento que estava no topo da minha cabeça, digamos assim, né? Eu estou indo para casa de uma pessoa que não me conhece de lado nenhum. E essa pessoa não tem obrigação nenhuma de me receber de braços abertos. Então, se eu quero ser recebida de braços abertos, é importante que eu também esteja de braços abertos para esse lugar para onde eu estou indo. Até agora tem dado muito certo. 90% da minha clínica é de portugueses e portuguesas, pessoas daqui que me conheceram aqui, né? Eu não tinha nenhuma rede aqui antes e fui formando isso graças a essa abertura. Portanto, acho que esse é um grande conselho. O que eu acho que é a qualidade mais importante que tem quando pensa no seu papel como empreendedora migrante? Bom, eu acho que eu já disse isso, é essa abertura, esse olhar franco, sincero e acolhedor para uma outra cultura, para uma outra forma de vida, para um outro estilo de pensamento, de expressão, e sempre, sempre, sempre procurar os pontos em comum. Qual é o denominador comum que eu tenho com esse povo, com esse lugar? O que tem aqui que me encanta e que pode ser a base sólida para os vínculos que eu desejo criar aqui? Então, acho que essa é a minha maior qualidade como empreendedora migrante. Espero que tenha esclarecido, que tenham sido boas as respostas para essa entrevista. Obrigada.